é uma coisa que provavelmente pode ser mais esclarecedora da relação entre carga e massa. No bóson, essa relação entre carga e massa, e não é à toa, se vocês observarem bem, aonde é que aparece essa questão da própria corrente eletromagnética começar a depender da matéria, não depender da densidade de matéria, não depender só da carga. Se você lembrarem do fenômeno da supercondutividade e lembrarem da lei de London, a equação de London para a corrente, ela diz o seguinte, que quando eu tenho rotacional de B igual a J, a equação de London coloca aqui um termo que é proporcional ao potencial. Na supercondutividade, o potencial começa a corrigir a própria corrente, por causa do efeito de blindagem, por causa do efeito Meissner. E o que aparece aqui? Aqui aparece a corrente, aqui aparece a carga eletromagnética. Aqui aparece a carga eletromagnética ao quadrado sobre M e o número e a densidade de portadores. Então, no caso da supercondutividade, o campo eletromagnético ele se acopla não só com a carga, mas ele se acopla com a densidade de portadores. Isso aí é o que a gente sabe da equação de London, quando a gente estuda efeito Meissner. Então, mas por quê? Porque justamente quando o objeto se torna supercondutor, naquela época London não sabia, eles foram em cima sem saber. No supercondutor, o que acontece? Os dois elétrons formam um par condensado. Par condensado é um bóson. Então, na hora da supercondutividade, a carga 2E, ela não é carregada por dois elétrons separados, ela é carregada por uma estrutura bosônica formada de dois elétrons. Então, a própria corrente foi corrigida por isso. Quer dizer, London deram um chute fenomenológico. Eles botaram isso aqui, botando esse A aqui, eu trago esse A para cá e eu ganho o efeito Meissner. A corrente não penetra no supercondutor, a corrente, quer dizer, o campo magnético é ejetado. Mas aí London, eles acertaram porque eles botam exatamente 2 sobre M vezes a densidade de portadores. E ó, é o que está acontecendo aqui. A gente começa a ver que a corrente A, ela começa a ser corrigida por uma coisa que tem A, e isso aqui pode fazer o papel da densidade de portadores da matéria escalar. Então a gente está começando a ter uma leitura muito mais microscópica desse fenômeno da supercondutividade. A teoria de Gauge, ela permite isso. Então a gente está começando a entender que no caso de bósons, o campo eletromagnético, ele não se contenta só em se acoplar com a carga. Ele também se acopla com a densidade de matéria. Vamos apurar isso mais. Eu estou só olhando para as equações com vocês e vendo que isso aqui não é um amontoado de forma como você gosta, né, Alexandre? Tem vida ali, né? Tem vida inteligente ali, não é só símbolos que se misturam, que você já está copiando aí. Preste atenção ali, né? Contempla, o que você entendeu disso? Você concorda com isso? Foi a primeira vez que você viu? Como é que você se sente diante disso tudo? Emocionado, decepcionado com a matéria? O que os bósons te fizeram? Você prefere bósons ou férmions na tua vida? Você gostaria de ser um bóson ou férmion? Por quê? Já sei, poder se condensar agarradinho. Tchau, Michel, foi na hora certa. Mais complicado. O bóson pode dar um amasso. Você se condensa, tudo não só, vira uma suruba só, né? Perde o princípio da exclusão, né? Perde se separa, então cada um pro seu lado, tudo gente boa, mas o bóson é mais na base da agarração, né? É por isso que você quer ser bóson? Tá bom, não sabia disso não. Então vamos lá, você quer ser um bóson, né? Então vamos entender. O que você vê daí? O que você acha disso aqui, Alexandre? Você conseguiria ver a corrente eletromagnética diretamente, a densidade de carga diretamente ali? Densidade de carga? Se não tiver a densidade de carga não é a primeira? Se não disser a densidade de carga não é a Eu não disse nada, eu quero saber o que você está dizendo. Não, indica o que está ali é a densidade de carga e o que está ali é a densidade de matéria. Por quê? Porque esse aqui já no caso global, já era a densidade de carga. Isso, entendeu? Isso, tá certo. Então a gente já começa a perceber, e no caso do ferro não, está tudo limpinho. Aqui é a mesma coisa, que a corrente se acopla com o A, e agora aqui, ó, esse A se acopla com a corrente, a corrente pega esse pedaço. E o J vai sair da onde? Do campo solar? Bom, o J vai sair daqui, ó. Aí. A escalar J, e aqui A escalar esse pedaço aqui que vai ser o outro J. A mesma coisa vai acontecer com o vetorial? Isso, exatamente a mesma coisa. A lei de London, tá aqui, ó. A corrente vetorial,
ela ganha um pedaço, Eu digo que depende explicitamente do ar. Não, o campo vetorial. O campo vetorial não vai ser a mesma coisa, porque o campo vetorial é Bóson. Apenas o estudo dele é um. Mas se ele é Bóson, ele depende de derivada segunda. Ele tem derivadas ao quadrado do Lagrangiano. Então, se ele tem derivadas ao quadrado, isso fatalmente vai acontecer. Quer dizer, o fenômeno do bosônio é diferente do fenômeno fermiônico. Então, a carga da matéria, quer dizer, na nossa matéria, na matéria eletrônica, a matéria é meio. Então sai tudo muito limpo. Quando o Einstein, quer dizer, descobriu as equações lá, a lei de Biot-Savart, Ampère Marx, aquilo tudo foi descoberto de uma maneira muito mais simples. Por quê? Porque a matéria é eletrônica. Então você separava muito bem o que é fonte do que é campo gerado. Mas se, por exemplo, se a matéria fosse feita de escalares carregados, né, as equações de Maxwell seriam um pouquinho mais complicadas, porque você já não conseguiria separar tanto o efeito da matéria carregada do próprio efeito do campo gerado pela matéria carregada. É isso que está se desenrolando nessas equações aqui. Então eu vou deixar o campo vetorial para outra aula, porque o campo vetorial ele só mistura estrutura assim, de spin, mas ele não tem nada de novo. O campo escalar já conta toda a história. Vamos fazer a variação para ver como é que... Vamos ver, pois é, vamos fazer isso agora. Então vamos dizer o seguinte, nós temos o Lagrangiano de Yang-Mills, o Lagrangiano de Yang-Mills com escalar, Yang-Mills com ferro e Yang-Mills com Yang-Mills, a gente já fez na aula anterior. Então Yang-Mills com Yang-Mills eu não vou nem retomar aqui, o meio de E2 menos C2T2. Então lá no Lagrangiano de Yang-Mills a gente já sabe, variou em relação a φ, eu vou gerar do lado esquerdo, quer dizer, então quando a gente fizer. Então agora já vamos imaginar que o nosso Lagrangiano completo seja, Lagrangiano de Yang-Mills mais o Lagrangiano da matéria fermiônica. Vamos colocar a matéria fermiônica primeiro, que era mais fundamental, acoplado a Yang-Mills, mais o Lagrangiano escalar, bosônico, acoplado a Yang-Mills. Então, nós temos esses três Lagrangianos. Toda interação eletromagnética, aqui é a auto-interação de Yang-Mills, aqui é Yang-Mills escalar, Yang-Mills ferro e Yang-Mills motor. Quando eu variar em relação a φ, no setor de Yang-Mills eu já sei o que fazer. É 2. Quando eu variar em relação a φ, eu só tenho o φ dentro do E. Vai ficar 2E delta E. Mas o delta E tem o delta φ, papapá, a gente já sabe. Faz a integração por partes. Então, no Lagrangiano de Yang-Mills, nós vamos ganhar aquela divergência covariante, eu já vou escrever na forma limpa. Divergência do EA Então a gente já sabe, inclusive, né, Alexandre, que esse pedaço aqui vai dar contribuição para a carga, para os princípios que a gente tem de conservação. Isso aqui é a carga do Yang-Mills mesmo, a autocarga do Yang-Mills. Agora, ó, igual a zero não. Mas, vamos continuar. Agora, quando eu variar em relação a φ aqui, eu vou ter esse termo delta φ vezes isso aqui. Vamos pegar o primeiro variando em relação ao φ aqui. Então eu vou ter menos G sobre C. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou separando tudo que é Yang-Mills vai ficar do lado esquerdo, vai ficar numa equação toda, tudo igual a zero. Vou variar em relação a φ tudo. Aí vem uma porção de termos, tudo igual a zero. Eu já vou jogar tudo que veio de Yang-Mills para o lado esquerdo e tudo que não veio de Yang-Mills para o lado direito. Então, do lado direito, a gente vai ter menos G sobre C, do lado esquerdo, né? Vai ter menos G sobre C delta vezes isso. Então eu já vou jogar para o lado de lá com o sinal mais. Vai ficar G sobre C, vai ficar G, 1 sobre C, psidária, GA, sim. Então já está aqui, ó, já viu a densidade de matéria fermiônica. Agora vamos tirar aqui. Aqui a gente vai ter
φ. Então vai ter mais IG, isso aqui vai tratar menos IG sobre C. Depois eu vou só melhorar isso. Menos IG sobre C. Vou até botar esse termo aqui. Vou botar aqui. Vou fazer esse termo separado, depois eu vou juntar de uma forma mais compacta. Vamos trabalhar esse termo aqui no cantinho, depois a gente melhora. Menos, vai para o lado direito. Menos IG sobre C2. Menos IG sobre C2. Delta φA vezes isso. Então ficou isso aqui. Φ ponto Dagger GA φ menos φ Dagger GA φ ponto. Isso mesmo. Menos φ Dagger GA. E aí quando eu derivar esse cara aqui, vou fazer delta φA, vai ficar delta φA vezes isso. Depois vai ficar um delta φB vezes isso. Mas o A e o B são índices livres. Eu vou poder esses dois termos juntar num só. Então vai aparecer um fator 2. Fazendo o cálculo, a gente fazendo a variação em relação a FA e depois fazendo a variação em relação a FB, mudando os índices, vocês vão ver que os dois termos vão se somar. Então vai aparecer um termo aqui que vai ficar mais 2 G2 menos, obrigado, menos 2 G2 sobre C2. E aí vai sobrar um FA, vai ficar aqui um FA. Opa, vai ficar aqui. Os dois geradores vão estar aqui, exatamente. Vai ficar um FA, um FD na verdade. Vai ficar um FD. Aí vai ficar FDagger, GA, GB. Vai sobrar um FI. Os dois termos vão se somar num só, mas vai sobrar um FI. Então, olha só. Esse termo aqui, se vocês observarem bem, ele vai poder ser escrito assim. Esse termo aqui, essa vai ter GA, GB. Esse termo aqui, quando vocês fatorarem, ó, opa, esse GA, isso aqui está saturado, né? GB com FB. Então, esse termo aqui, ó, a gente vai poder escrever, juntar uma parte desse termo, eu vou juntar com esse, e a outra parte eu vou juntar com esse da seguinte maneira. Vai ficar esse, vou poder escrever esses dois termos assim, menos. Aqui é mais, também para cá menos. Obrigado. Então a gente vai poder ver o seguinte: esses dois termos vão se juntar assim, menos I G sobre C2. Uma até acho que melhor vou deixar até assim. Vou deixar assim. Não vou nem juntar não, porque eu queria justamente explicitar isso para a gente ver claramente. Então vai ficar menos IG. Vou botar aqui então o seguinte. Deixa eu ver isso aqui mais ampliar. Vai ficar menos IG sobre C2. Então ficou assim. Φ ponto Dagger GA menos Dagger GA ponto. E aí tem esse pedacinho aqui, menos 2 G2 sobre C2 FB Dagger GA. O índice livre dessa equação é o A, o B está contraindo. Então, tem um A, tem um A, tem um A, temos o A e temos esse A. Então vocês estão observando o seguinte, aqui, vamos dizer que eu não estivesse fazendo Young-Mills, eu estivesse fazendo eletrodinâmica, Maxwell, não tem constante de estrutura, Maxwell, não tem isso, é beleza. Então vamos particularizar para Maxwell, só para a gente ver que a questão... Mas já fez variação de todos os termos? Não, só por φ. Aqui eu tenho φ. Só tem aqui. Estou dando primeiro para o delta, depois vou fazer para o delta A. Estou pegando só a equação de Gauss para o campo elétrico. Então, a equação de Gauss para o campo elétrico, já peguei a corrente escalar, a corrente fermiônica e a corrente escalar. A corrente escalar, se for vendo, ela é mais tanto. A corrente fermiônica é exatamente a corrente global. Não tem diferença. Tanto no caso global como no local, a corrente fermiônica é essa. No caso do ozônio, essa é a corrente global. Isso aqui, ó. Isso aqui é a densidade. Isso aqui é a densidade global.
Agora, essa densidade aqui, ela é local. Ela aparece, é uma contribuição nova que vem só no caso local. Então, se eu pegar Maxwell, não tem constante de estrutura. Então, no caso de Maxwell, a equação de Gauss, ela fica divergência de E. Não tem isso aqui. Então, olha cá. Vamos pegar G é a carga elétrica, então G sobre C, psi-W, psi. No caso abeliano, quem faz o papel do gerador é a carga. Isso aqui é a constante de acoplamento, é o E. Então, vai aparecer a carga aqui. Então, vamos ter aqui a constante de acoplamento. No lugar do gerador, aparece a carga sobre C, psi-W, psi. Isso aqui está fazendo o papel do meu gol. Vai aparecer esse termo aqui agora, menos, observe que esse termo aqui é real, o complexo conjugado desse termo é esse, então esse termo aqui é puramente imaginário, com esse aqui na frente, isso aqui fica automaticamente real, isso aqui é puramente imaginário, porque esse eu estou pegando um cara menos o seu conjugado hermitiano, então Z menos Z está é 2i imaginário de Z, então aparece um i aqui, então isso aqui no final do dia, isso aqui é uma grandeza real. Isso aqui é puramente imaginário que compensa com esse I aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos jogar esse termo aqui, está do lado direito, tá aqui, a corrente global, corrente global. Vamos jogar esse termo do lado esquerdo, porque esse cara aqui tem φ. Então, esse termo vai vir para cá, ó, mais 2G2 sobre C2. No caso abeliano, então não tem gerador, é carga, carga. Vai aparecer uma carga ao quadrado. Vai aparecer 2 é 2 sobre C2, o G virou E e a carga é Q, o gerador virou Q. E aí ficou φ estar, φ, aí não tem dado, no caso abeliano é uma componente só, φ estar, φ, o potencial está aqui. Igual a corrente, a carga fermiônica, então G sobre C. Então, fica aqui G sobre C, G é Q sobre C, psi-W, psi. Então, limpinho, carga fermiônica. E agora, esse termo aqui, menos I é sobre C2, Q menos I sobre C2, menos I, é Q2, menos I é Q sobre C2. E aí ficou essa corrente aqui, ó, φ estar, φ ponto estar, φ, menos φ estar, φ ponto. Então também, ó, então ficou do lado direito, fica limpinho a carga da matéria. Isso aqui é a carga global, local, no caso do Fermi é a mesma coisa, isso aqui é o ρ, de qualquer maneira é a densidade de carga. E isso aqui também é a densidade de carga da matéria escalar. No caso global, então, como é que eu vou definir a carga? Para eu definir a carga, então eu tenho que pegar o campo livre. Eu pego o campo livre para tirar o que é a estrutura da carga dele. O que está acontecendo quando eu acoplo com o campo eletromagnético não é tanto que o campo eletromagnético atrapalhe na definição da carga, porque o potencial eletromagnético escalar ele não se acopla com a carga. Ele se acopla com isso aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é φ estar, φ. Isso aqui está fazendo o papel de uma densidade. Isso aqui é campo ao quadrado. Campo ao quadrado é uma energia ao quadrado. Derivada temporal do campo é uma outra coisa, mas campo ao quadrado. Então, isso, ó, e olha só como é que a coisa fica parecida com London. Aparece a carga ao quadrado aqui, não é 2. A questão, na próxima aula a gente vai ver como é que a massa aparece aqui. Vocês devem, na hora que a gente explicitar isso aqui melhor, a gente for olhar na estrutura interna. O que é o campo? Como é que esse campo, como é que eu vou representar? Se eu tenho meu problema é o seguinte, eu tenho um meson π carregado. No meson π carregado ele determina uma carga. Como é que o que é o φ estar φ do meson π? Quando eu pegar o campo do meson π
e olhar a carga eletromagnética que ele carrega, vai ser isso aqui, que envolve a derivada temporal dele. Mas se eu pegar isso aqui para o mesopi, isso aqui vai estar medindo o quê? A gente vai ver que tem alguma coisa ligada com a massa entre esse termo. Esses dois termos são um bóson. Esse termo aqui é férmio. É tudo bosônio, mas isso aqui é do férmio e isso aqui é do bóson. Isso Isso aqui é a carga que vem do elétron. Mas aqui também. Aqui, isso aqui é bosônio. Isso deixando desse lado, né? Porque o potencial eletromagnético está aqui. Eu estou deixando do lado esquerdo tudo que é variável eletromagnética. E do lado direito tudo que é pura matéria. Esse campo aqui, então, se eu vou pensar em resolver quem é o meu campo, quem é a configuração de campo eletromagnético, eu vou querer resolver para φ. Quem sabe φ, sabe E, no caso estático. Esse E aqui é gradiente de φ. Então, isso aqui é laplaciano de φ, se você quiser olhar no caso estático, isso aqui é menos laplaciano de φ, mais isso aqui. Por exemplo, se o teu campo escalar ele tem uma configuração constante, como no caso do teu nome de Higgs, o campo escalar adquire uma configuração constante. Isso aqui vira uma constante. Se isso aqui é uma constante, olha, essa equação aqui se torna uma equação de Poisson. Qual é a N homogênea? Você que decora tudo aí. Laplace é Laplace. A homogênea eu acho que Poisson. É Laplace. Poisson é homogêneo. Bom, ou seja, aparece uma equação com termo homogêneo. Isso aqui claramente vai dar um potencial que não é mais colombiano. É esse termo aqui que faz o potencial cair de distância exponencialmente. Esse termo aqui que faria o termo de Joule. Então, o que a gente está observando é que a matéria escalar ela pode vir a blindar a interação eletromagnética. Se eu não tiver esse termo, no caso fermiônico, eu não tenho nem isso nem isso. Eu tenho potencial carga. Dada a carga na origem, tem uma carga anticópica, o potencial vai sair daqui, é o potencial, né? E sobre 4πε0 sai o potencial colombiano daqui. Isso aqui faz o papel da densidade, isso aqui vai ser um delta 3 de x, parte as constantes, mas eu vou ter basicamente isso aqui. Quando eu introduzo o escalar traz esse termo. Esse termo pode, eventualmente, eliminar o caráter colombiano e, por exemplo, em algumas situações, me gerar justamente essa interação aqui, esse potencial, que é blindado, que cai para a gente. Então, a gente já começa a ver que um problema, se o portador do campo eletromagnético é um portador escalar, o campo eletromagnético deve ser mais fraco do que se o portador é fermiônico, porque a carga fermiônica está limpa. A carga bosônica pode estar acontecendo é que o fato do campo eletromagnético se acoplar também com a densidade de matéria, não só com a densidade de carga, isso pode estar levando a uma certa blindagem da interação. Então, o que a gente está começando a perceber é que isso mostra para a gente um aspecto mais microscópico das equações de Marx. As equações de Marx, lá no eletromagnetismo, elas não dizem quem são as correntes. Ela é J é J, Rho é Rho. Ela é uma equação macroscópica. Ela descreve situações macroscópicas. Ela não está preocupada com a estrutura intrínseca do Rho e do J. Ela diz que divergência de E é Rho e rotacional de B é J. Acabou-se. Quem é J e quem é Rho é problema seu. Agora aqui a gente está tendo uma descrição mais microscópica de quem é Rho e de quem é J. E aí a gente está vendo que, no caso do bosônio, se os portadores têm spin zero, o Rho e o J não são na mesma linhagem que o Rho e o J no campo fermiônico. O campo fermiônico é limpo. Ele não introduz uma contribuição dependente do próprio potencial. Então, o que a gente vai querer entender? Bom, a mesma coisa que a gente vem fazer. Se eu variar em relação a A agora, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Nós vamos ter, se a gente variar em relação a A, a gente vai ter Young-Mills rotacional de BA mais A vetorial rotacional de B, né? A vetorial B. Do lado direito, nós vamos ter essa corrente aqui. Vai lançar simplesmente aqui sigma GA. E aqui, variando em relação a A, eu vou ter esse termo aqui e vou ter esse termo aqui. Variando em relação a A aqui, menos o G sobre C2, então aqui vai ficar gradiente liquidade, e aqui vai ficar gradiente de φ.
E aqui vai ficar uma B. Então, a mesma coisa vai acontecer com a equação de... Se aqui é zero, no caso da equação de Faraday de Ampère-Maxwell, que é rotacional de B, vai ficar a corrente fermiônica, a corrente de matéria mesmo eletrônica, vai aparecer aqui. E esse termo aqui vai me dar a corrente escalar, a corrente que é a mesma corrente no setor global, no caso global, vai ficar a corrente. Agora, esse termo aqui vai transitar para o lado direito, vem para cá também. Vai aparecer um termo aqui e vai ser. Só que ele vai ter, vai ser da mesma, no caso abeliano, fica a carga, vai ser φ estar, φ A. Vai aparecer a mesma coisa. Vai ser exatamente a corrente de London. Tá? Esse termo aqui vai aparecer como uma parte da corrente. Tá? Isso aqui vai fazer o papel da densidade do número de portadores. E aqui eu tenho a carga. Só falta a massa. Então, o que a gente começa a perceber é que a interação do bóson com o campo eletromagnético, ela não perde universalidade. Tem a mesma teoria que descreve tudo, mas a interação é diferente. Então, na verdade, o que ele está dizendo é que a interação eletromagnética, ela ressente do spin do portador. Então, será que se eu colocar um meson π aqui em repouso, qual vai ser o campo elétrico dele? Vai ser exatamente R sobre R, R sobre R2? Será que então o campo elétrico não vai ver o spin? No caso do elétron, a gente sabe que é tudo limpo. Isso aqui me dá uma... Isso aqui vai fazer o papel da densidade de carga, então isso aqui vai ficar na verdade, se a carga está na origem, vai ficar a carga. Na origem, carga 1, vamos dizer que a carga seja um elétron. Então, delta 3 de x. Só tem só o elétron, tem só o ferro. Se tiver só o ferro, aí tudo bem, pulou. Aí tá. Está balanceando de φ igual a delta. Depois tu botou em Yang-Mills. Não, Yang-Mills é outra coisa. Estou fazendo Yang-Mills direto. Estou particularizando. Já estou no boto nunca Yang-Mills. Eu fico só no caso abeliano. Aquele termo ali não. Não, mas daqui eu estou lendo o caso abeliano. Estou particularizando. Esquece Yang-Mills. Vou particularizar Yang-Mills vira Maxwell. Tira as constantes de estrutura e tira esses índices. Então tem só um elétron. Aí você bota um escalar carregado. O que quer dizer botar um escalar carregado? Imagina você pega um meson π, com carga positiva, e você quer calcular o campo elétrico. Mas cadê tinha um elétron, ferro? Também, esquece o termo agora, substitui, não tem mais termo. Mas eu estou falando só, então tá tirando, vou cortar aquele termo ali. Não sei que eu corto. Mas eu estou falando se eu põe os dois. Se você põe os dois, o campo elétrico é superposição. Essa equação aqui é linear, em φ, em A. Então, se você tem um campo elétrico, uma distribuição. Então, você não perdeu a linearidade do eletromagnetismo. É linear em φ, é linear em A. Ele não é linear no campo de matéria. O campo de matéria é quadrado. Mas se você tirar, se tiver um elétron aqui, um meson π aqui... Tem que ter dois. Se eu escrever isso aqui, tem que ter os dois. Como? Se eu escrevo a parte por Gauss e a parte por Fermi, tem que ter os dois. O que eu estou querendo dizer é que no meu problema físico eu tenho duas partículas. Isso, tem duas partículas. Então, um elétron. Imagina que você tem um elétron aqui e um meson π aqui. Qual é a força eletromagnética entre eles? Como é que esses dois caras? Tudo bem, o elétron tem carga negativa. O meson π tem, quando você pega o π+, tem carga positiva. Então você tem um férmio negativamente carregado e um bóson positivamente carregado. Porque eles se atraem, tudo bem. Mas será que é só isso? A força depende só da carga? Agora a gente está vendo que tem alguma coisa mais. O spin está fazendo uma diferença. Então, o fato de você ter um campo elétrico, agora você ter um meson π, você vai ter uma contribuição para o campo eletromagnético, para o campo eletrostático, a força eletrostática entre os dois, que você não teria. Se fosse o caso dos dois elétrons, se fosse o caso dos dois elétrons, você teria Coulomb. Mas aqui não, você tem uma contribuição. Isso aqui não é uma contribuição coulombiana. Mas mesmo que não tem um elétron, não tem esteio. Só o meson π sozinho. Se tiver meson π sozinho, tem. Se não tiver elétron, só você faz. Tira o elétron. Acabou. Calma. A meson π tem isso. Aí o meson π já tem, dependendo do A. Ele já multiplica. Aí eu boto o meson π e o elétron. Isso. Então, o que foi a novidade? A novidade é que o campo do meson π é diferente do campo do elétron. Se você tiver o elétron no meson π, o que você imagina? Se você tem o elétron aqui e o meson π aqui, o que o saber popular diz? Está dentro do A, mas não dá. A força entre eles dois é coulombiana. Agora eu estou dizendo, não, se você tem o elétron e o meson π não é um férmio. Então o potencial eletrostático dele não é o potencial eletrostático do férmio. Então a força não é simplesmente a força coulombiana de atração. Tem uma correção nesse termo aqui introduzida pelo meson π. O setor escalar introduz uma modificação do potencial escalar.
Isso depende da distância que eles estão? Depende da distância, certamente sim, porque você tem um Laplaciano, ele puxa uma coisa, ele te dá alguma coisa que é 1 sobre R. Mas não vai depender só, se você viu. Se você, por exemplo, coloca esse termo aqui constante, o 1 sobre R permanece, mas você ganha esse fator exponencial. Isso aqui você vem daqui, ó. Esse alfa é exatamente o que está. Aí se põe além disso, põe em indivíduos. Aí você me deixa louco. Cara, não vai contar, não vou fugir da raia. Mas eu digo, não vamos complicar as coisas. Se você colocar Yang Mills, aí a situação é mais complicada. Por quê? Não, qualitativamente. Porque primeiro, Yang Mills já complica mais, porque aí você já não tem nem linearidade no caso de Yang Mills. Aí você já não pode nem dizer que o campo é a superposição. Você perde até o princípio da superposição. Porque isso aqui é quadrático no campo de Yang Mills. Então, o campo gerado por uma distribuição e o campo gerado por outra distribuição, o campo total não é a soma dos campos, porque isso aqui quebra a linearidade. Então, no caso de Yang Mills, você não tem nem linearidade. No caso do Marx, você tem. Justamente o que eu estou fazendo quando eu jogo inteligente no planeta. Você está dizendo que agora você tem uma interação que não é interação eletromagnética. Você está dizendo que tem uma interação nova, e essa interação não pode ser interação forte. Por exemplo. Ou pode ser interação fraca. Professor, dois. Agora, Oi? é um princípio assim, fundamental que faz com que não haja uma teoria no sistema ligado, sei lá, Pi mais e elétrico? Pi mais e elétrico? Existe alguma coisa assim? Não, eu acredito que, em princípio, não tem nada, porque a interação forte é mais atrativa. Eu acredito que você possa, eventualmente, formar. A questão toda é que o Pi mais é muito instável, né? Os mesos Pi decaem muito rapidamente. Então, a questão é saber por quanto tempo você consegue formar um estado ligado de Pi mais. Por exemplo, você formar um estado de antihidrogênio, para você botar um antipróton com um elétron, o que mais se conseguiu mais recentemente, até 2 anos atrás, foi que isso durasse. Se você pegar um antipróton, que tem carga negativa, e um pósitron, que tem carga positiva, formar esse átomo, você consegue formar esse átomo por um tempo de cerca de 17 minutos, já foi um grande avanço. Agora, imagina que você vai formar um átomo de hidrogênio muônico. Então você pega o próton, está aqui no centro, em vez de você botar um elétron orbitando, você bota um muon orbitando em torno do próton. Isso forma um átomo de hidrogênio muônico, que tem um raio 200 vezes menor do que o raio do átomo de hidrogênio, porque o raio do átomo de hidrogênio ele cai com o inverso da massa da partícula que orbita, ele é inversamente proporcional à massa do elétron. Então, se você bota um muon orbitando em torno do próton, o muon vai ficar 200 vezes mais próximo do próton. Inclusive, foi essa experiência que foi usada para medir o valor mais preciso que se tem hoje para o raio do próton. Se mediu que o raio, se estimava até 1900, até 2008, o raio do próton era 4% maior do que na verdade ele é hoje, porque se usava o elétron, e o elétron fica muito longe do próton, então você não tinha uma prova muito próxima. Aí com o átomo muônico você consegue, com o muon você está muito em cima do próton, então o muon consegue testar o tamanho do raio do próton com mais precisão. Então, em 2008, o resultado que veio no Science foi que a nova medida do raio do próton que ele é 4% menor do que se pensava. Por causa do, agora, quanto tempo dura um átomo muônico? Você imaginar que você pega próton e o muon decai em 10 a menos 6 segundos. Então, são tempos muito curtos. Você pode formar um estado ligado, mas quanto tempo? Porque o Pi mais decai rapidamente também. Então, quanto tempo você consegue formar um átomo, vamos dizer, um átomo entre um Pi mais e um elétron? Certo? Mas esses tempos de decaimento vêm, se você considerar estruturalmente o Yang Mills, vamos dizer, a partícula constituída por... Eu acho que o tempo de decaimento do meson Pi, ele é mais que está por trás, não é tanto o Yang Mills, é o setor de quarks. É que dentro do meson Pi você tem um quark e um antiquark. Então, o que caracteriza, o que controla a vida média dos mesons, vamos dizer, dos hadrons, tanto dos baryons quanto dos mesons, é a estrutura de quarks. Porque esses quarks estão em evolução, então você tem umas certas instabilidades, ele decai rapidamente, por causa da estrutura de quarks. Se ele fosse uma partícula elementar, talvez ele durasse mais. Tá certo? Mas o próton não, o próton não é elementar, ele dura muito, 10 a 32 anos. Mas já o neutro dura o quê? 13 minutos. O tempo de vida média do neutro são 780 segundos. Tá?
Então é isso que eu estou chamando a atenção de vocês, é isso que a gente vai estar. Deixa eu botar cá. E se não for Max, eu posso dar um outro exemplo? Se não for Max, poderia ser o exemplo de Young Mills mesmo. Não, mas sem Young Mills. Um outro não abeliano. Não abeliano, Seria o quê? mas não abeliano é Young Mills. Não abeliano. Abeliano, na verdade, seria o quê? O outro abeliano. Seria... O outro abeliano, que interação abeliana você tem além do eletromagnetismo? Não é gravitação, não é forte, não é fraco. O que é? Oi? Ela não é local. A simetria quiral não é local, ela é global. Então ela não tem campo de Gauge. Claro que existem outras simetrias. Hoje em dia a gente imagina, no setor de matéria escura, você tem uma simetria, você tem uma outra simetria abeliana, tipo Max, mas que não é Max, você tem um chamado parafóton. Então, no setor abeliano, quer dizer, no setor de matéria escura, no setor escondido que você chama, você tem um outro campo de Gauge, tipo fóton, só que ele tem uma massa pequena. Ele não é um fóton de massa zero. Ele é um fóton, estima-se, né, experimentalmente, que a massa possa ser na faixa de 10 a menos 4 elétrons-volts, a massa desse parafóton. Mas é uma teoria abeliana, só que é um fóton massivo, mas interagindo com a matéria também. Você pode fazer as mesmas deduções aí. Só que agora tem um dado a mais. Já tem um termo aqui, que é a massa do fóton. Então, além desse termo aqui, que é o termo que a matéria fermiônica traz esse φ, tem um termo intrínseco, que é um I2φ. Tem um termo de massa intrínseco a esse eletromagnetismo. Pode vir de uma quebra de simetria, pode vir de um mecanismo de Higgs. Qual é a origem da massa do parafóton? Não está bem claro. Tá? Você pode ter. É uma outra teoria abeliana, que não é Maxwell. Então, só para fazer conexão com a simetria quiral, eu posso escrever uma coisa dessa daqui, da mesma forma para quiral, uma fórmula dessa, uma variação? Pode. Só que a simetria quiral é global. Então ela não tem campo não tem derivada covariante, não tem nada. Então não aparece não aparece um GA no caso para ela? Não. Ela é abeliana. Além dela ser abeliana, ela Ela parece um parâmetro. Simetria quiral é isso aqui. Ela é exatamente. Ela é isso aqui, ó. Psilinha. Ela só atua nos férmions, ela é exponencial de I, parâmetro da transformação, matriz gama 5, psi. Isso aqui é uma única matriz, ela tem um único gerador, então ela é uma simetria abeliana. Apesar de ser um vetor, essa estrutura aqui, ela não está misturando diferentes férmions, ela está misturando as mesmas componentes do elétron. Então ela não é uma simetria, primeiro, ela não é uma simetria, ela é uma simetria abeliana, ou seja, ela não é não abeliana. É abeliana e ela é global. Não tem campo de Gauge. Mas no caso do GA é gama 5, ou não? O GA, não é GA, não tem G, porque ela não é abeliana, ela tem um único gerador, isso seria carga, isso aqui faria o papel, no caso do elétron, comparando com a simetria eletromagnética. Então está dizendo que não tem derivado, né? Exatamente. Esse faz o papel de uma carga, é a carga lateral. Certo? Legal? Tá certo? Tá confuso? Só para fazer conexão. Ele não consegue entender que as coisas são simples. Tem que complicar. Porque complica primeiro para depois complicar. Não, isso não é. Vai falar isso quando eu vou tirar. Te mando embora. Volta no ano que vem para fazer outra vez. Nada a ver. A gente complica depois, cara. Mas se você começar com a vida complicada, você quer morrer antes de resolve logo o problema mais rápido. Demora mais, mas... Isso é para estudante de engenharia que faz cursinho preparatório para o INE. Não é para física. A gente gosta de pensar na situação mais simples, por isso que o oscilador harmônico é tão popular. Se fosse assim, todo mundo tinha vergonha do oscilador harmônico. O que você não faz na vida que você começa pensando no oscilador harmônico, no átomo de hidrogênio? E a gente não faz muito mais do que isso também não. Você consegue resolver o oscilador anarmônico em 3 dimensões? Então, cara, a vida não é simples, mas a gente simplifica para poder viver. E depois a gente, ao longo do tempo, complica. E aí, quando você vai ficando velho, que nem você vai querer simplificar de novo. Você está na fase de complicar, né? Mas, o que você quer complicar aí? Fala pra gente. O que está te deixando inquieto? Não, aqui eu só estou tentando pensar com... Falei que dá o carro das aulas do dia que estão. Tentar ver como é que faz essa expressão, mas me lembrei que não tem GA, então tem esses termos aí. Isso, não tem Young Mills. Isso, exatamente. A simetria quiral ela é global. Então ela não tem campo de Gauge. E ela é abeliana.
Então ela não tem geais. Ela tem um único gerador que é o gama 5. O gama 5 comuta consigo próprio. Aí não aparece a necessidade de derivada covariante. Não, porque não tem aparece campo de aquele gate. segundo termo, né? Isso, que não aparece aquele segundo termo, exatamente. A derivada covariante só vai aparecer quando a simetria ficar local. Aí você pode falar, exercício. Se eu fizer a simetria quiral ficar local, posso fazer esse exercício? Posso. Faz a simetria quiral ficar local. Você vai introduzir um campo de gate para a simetria quiral, vai fazer tudo igual a Marcos. Só que a carga que vai aparecer, em vez de aparecer psidaga, limpinho, psi, vai aparecer psidaga, gama 5, psi. Mas não vai deixar de ser uma densidade. Tá? A carga aparece bem assim. A carga quiral aparece. Por quê? O que é? Lembra do teorema de Nader? O que é o teorema de Nader? O teorema de Nader é sempre assim, a estrutura é sempre DDT do BL, DDT do campo, vezes a variação do campo. Essa estrutura do teorema de Nader é sempre isso. Se você pegar o Lagrangiano de Dirac e derivar em relação à derivada do campo de Dirac, você vai ganhar o psidag. É exatamente isso, a estrutura do Lagrangiano de Dirac. Psidag, psi ponto. Então, quando você deriva o Lagrangiano de Dirac em relação a psi ponto, o que você ganha é o psidag. Quem é o delta φ? Quando você faz a variação infinitesimal aqui, isso aqui, delta psi aí, alfa do psi. Psi. Então, quando você colocar aqui delta psi, vai aparecer I, alfa, gama 5, psi. Esse alfa é a constante, é o parâmetro de Gauss. Então, ficou aqui, ó. Aqui a tua carga quiral, isso aqui. Quando se escreve lá do DT, aparece um gama 0 no meio do psiadag. Se você estiver falando termo quanto quadridimensional, nós estamos em 3 dimensões. Então, não estamos usando grupo de lado, estamos usando Galileu. Então, para nós, o Lagrangiano de Dirac não é psi barrado, I, gama, mi, dmi, psi. Não é isso que nós estamos. Então, o nosso Lagrangiano de Dirac é psi barrado, I, psidag, psi ponto, menos I, psidag, sigma, gradiente psi. Esse aqui é o nosso Lagrangiano de Dirac não relativista, que é o que nós estamos fazendo. Tá? Então, por isso que eu não tenho gama 0. Gama 0 é a identidade. O ferro é bidimensional, não é 4, né? Não tem 4 componentes, tem 2 componentes, é um bicho de número. Legal? Bom, para mim o mais importante de tudo isso é importante, estou brincando com você, que eu brinco com você. Pode perguntar as fórmulas, não tem problema não. Mas qual é a mensagem que a gente quer perceber de tudo isso? O que realmente é o eletromagnetismo de um bóson? Como é que fica a interação, então, eletromagnética entre dois mesons π? E se eu pegar para o 2W+, W+, além da carga, tem o spin. Como é que o spin do W, na próxima aula a gente vai trabalhar isso. Na próxima aula ninguém precisa vir, eu não vou nem anunciar. Eu vou gravar, se alguém quiser passar um e-mail, passa, eu posso dizer, mas eu vou gravar ao longo da semana, que vem numa noite aí, o tchau que a gente combina, né, tchau, que a gente lembra, a gente fazer com Dória e com você uma aula no dia final de tarde, depois da aula do curso de graduação, eu pego um espaço aí, eu vou tentar trabalhar, terminar isso, obviamente, mas trabalhar em mais detalhes. Traz o Dória, porque se não tiver aluno nenhum, nós trabalhamos muito rápido. Traz o Dória. Tá bom, com o Dória vai ser 3 aulas. Ainda mais ele está atrás dessa aula, eu não sei como é que ele não veio, ele está me cobrando essa aula desde o semestre. Quanto você vai fazer aula sobre carga? Quanto você vai fazer aula sobre carga? Foi hoje. Ele vai ter que assistir esse pedaço aqui na próxima aula. Realmente, a aula vai se desdobrar em 3. Mas tudo bem, a gente está aí para isso. Quanto mais tempo a gente parar para pensar no assunto, mais a gente aprende também, né? São insights que a gente vai ganhando, né? Então é isso. Então a gente vai ter que ver agora como interpretar qual é a relação entre esse termo e esse termo. Aqui está a carga e aqui está uma densidade. Aonde é que entra a massa? Quer dizer, então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o campo bosônico, como vocês viram pela equação de London, ela já indica isso para a gente. Lá quando os dois irmãos London, na supercondutividade, lá na década de 20, escreveram a equação dele, eles colocaram aqui alguma coisa que tinha carga ao quadrado, vocês veem que a carga aparece ao quadrado. Por quê? Porque ela vem com acoplamento térmico escalar, ela vem aqui. Então, microscopicamente falando, a gente consegue entender que a origem do E2 na corrente de London vem daqui. O potencial vem daqui. E aparece uma densidade aqui. Então a gente tem uma densidade de portadores. E aqui a gente tem o potencial vetor, que está aqui. Na corrente, quer dizer, a corrente tem a corrente global mais a corrente local, que é esse pedaço aqui. Isso aqui, ó, deu a densidade. Agora, aparece aqui, na corrente de London, aparece aqui uma massa, que é a massa do elétron. Que é a
massa do portador da carga. Então vamos ver agora, próxima aula a gente vai ver por que a relação entre esse termo e esse termo aqui tem um fator de massa. Então a gente vai compreender exatamente por que a equação de London é a equação de London. Porque no caso de London, o fenômeno da supercondutividade não é feito pelo elétron, é feito pelo par de elétrons. Então, tem dois elétrons se condensando num par que vira um bóson. Então os dois elétrons viram um escalar, formam uma partícula escalar. E essa partícula escalar tem uma massa. E a equação de London ela diz que aquele termo ele é puxado pela massa para baixo. Quer dizer, ele é um termo mais supresso. Ele é um termo que tem a constante de acoplamento ao quadrado. Né? E ao quadrado é 1 sobre 137, né? Que é a constante de estrutura fina. Então esse termo aqui, se é ao quadrado é 1 sobre 137, é 1 sobre raiz de 10. Então a gente tem um fator aqui, daqui para cá, bem expressivo, um fator de 1. Um fator aqui de 40. Esse termo aqui é muito menor, bem menor do que esse termo aqui. Ele já carrega uma potência ao quadrado, uma correção de ordem quadrática na carga. Tá bom? Então é isso aí, que você semana que vem está em São Paulo, né? Naquela escola, mas a gente vai continuar, você pode pegar aula gravada aí. Tá? Então você, eu passo o e-mail para você, que eu sei que você está interessado, porque se alguém estiver interessado, me escreve no domingo, que eu domingo já terei sabido, já saberei quando eu vou fazer minha aula. Mas eu não vou passar e-mail para todo mundo não, tá? Porque agora todo mundo está livre, descansando, eu vou só terminar o curso aqui. Então a discussão é essa. Depois, no caso do campo de spin 1, no caso vetorial, a situação é um pouquinho mais delicada ainda, porque além da carga, nós temos a estrutura de spin. Então o campo vetorial ele vai mostrar para a gente também como é que o spin da partícula pode interferir no potencial. Então se eu pegar, por exemplo, um W com spin 1 e outro W ou W menos com spin 1, tudo bem, eles se atraem porque as cargas são opostas. Mas e os spins dele? Como é que eles vão interferir na interação eletromagnética? Como é que na configuração do potencial, no potencial gerado, eu vou conseguir ver a estrutura de spin da partícula? Então, além dele ser um bóson, dele trazer esse mesmo problema vai aparecer aqui, a densidade de matéria vai aparecer aqui, ele vai gerar uma corrente aqui do lado direito que dá uma noção do spin. A corrente ela depende também do spin. Então o campo tem uma estrutura mais que o campo escalar não tem. O campo escalar só tem a carga, mas o campo vetorial ele tem a carga e tem o spin. Então essas duas coisas vão se juntar. O eletromagnetismo, ele, nessa descrição microscópica, ele vai perceber também o spin do W. Por quê? Porque o fóton tem spin. Você diz que vai ter um termo além desses dois do bóson escalar? Vai ter mais termos. 3 termos. A questão do spin vai interferir. Tá bom? Então a gente continua essa discussão aí na próxima aula. Tá? Então eu acho que basicamente eu vou explorar isso mais um pouquinho e aí a gente vai no caso dentro da. Beleza, então por hoje a gente já saiu.